Quero cumprimentar os irmãos com uma boa noite, debaixo da graça e da paz de Cristo Jesus. Amém? É uma alegria poder estar de volta, podendo falar aos irmãos, compartilhando a graça da palavra de Deus. Amém? Quero me reportar ao texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, onde o versículo 18 diz assim: Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa expressão de Paulo, que nós encontramos nessa epístola aos Romanos, ela está dentro de um contexto onde ele vai nos falar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, dentro de um contexto onde ele nos fala da nossa condição de servo de Deus, mas que ele também trata dessa nossa existência aqui, dessa nossa dicotomia entre o espiritual e o material. Nesses termos, eu me recordo de um determinado irmão em Cristo Jesus, chamado Joel de Carvalho Veloso, e em meio às suas reflexões de vida, ele costumava cantar um hino que tinha essa música que vai ao fundo. E a letra do hino dizia assim: confio em Deus por onde quer que eu vá, por terra firme ou sobre a ira do mar. Confio em Deus aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus, pois sei que me amará e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Acho interessante essas nossas reflexões sobre essa letra, sobretudo em meio aos dias que vivemos, irmãos, porque talvez seja fácil a gente dizer que confia em Deus, que ama ao Senhor, em meio às alegrias desta vida, em meio às satisfações, em meio à paz, em meio à calmaria. Talvez não seja fácil dizer desse amor de Deus. Quem sabe se porventura ocorrendo algumas dificuldades, algumas tribulações, algumas turbulências. Mas eu me lembro que este hino, na minha infância, ele falava muito ao meu coração, não é? Essa confiança. Mas, em meio a toda essa situação, irmãos, à luz desse texto que nós lemos, eu me recordo da experiência de um velho pastor. Um pastor com mais de 50 anos de ministério, um pastor veterano, ousado na palavra, intrépido no combate às heresias, um homem seguro na fé que tinha em Cristo Jesus. E depois de 50 anos de ministério, eu vejo esse homem em meio às suas dores, em meio às suas aflições, acometido de um câncer que se generalizou no seu organismo. E em meio a todas essas suas dores, aquele homem mantinha a sua serenidade, a sua certeza, a sua convicção, a sua segurança em Cristo. A exemplo de tantos outros irmãos que, quem sabe, eu conheço, você conhece, que tem tido essa mesma
segurança e firmeza na fé. Eu me lembro que algumas vezes eu saí de Salvador e fui visitar esse colega pastor em Ilhéus. E indo visitá-lo, vendo no seu leito de dor, muitas vezes a gente se sentia constrangido diante da questão do sofrimento, que é uma das questões que mais afligem a humanidade. E até levantava alguns questionamentos: como pode alguém, tendo sido e sendo um servo de Deus tão dedicado, um servo de Deus tão apegado a Deus, e ser submetido a isso? Eu devo dizer que a verdadeira fé em Deus, ela se evidencia, ela se mostra, não é no momento em que a calmaria, em que a tranquilidade e a paz reina. A verdadeira fé em Deus, ela se evidencia no momento em que nós, cada um de nós, somos levados a ser provados, como diz o texto. Nós precisamos trazer à memória, irmãos, que a nossa vida não termina aqui, que o nosso momento aqui é passageiro, somos peregrinos. Algumas pessoas querem ter uma ideia do Evangelho de Jesus Cristo, como se o Evangelho de Jesus Cristo existisse simplesmente para facilitar a nossa vida aqui. Como se o Evangelho de Jesus Cristo fosse apenas um Evangelho de milagres, onde o homem que é mau e perverso sofre, e o homem que é bom e que é crente está livre de tudo isso. O Evangelho de Jesus Cristo não nos ensina assim. Muitas pessoas querem se tornar adeptas de um cristianismo mágico. Muitas pessoas querem se tornar adeptas de um evangelho flácido, que torna a vida miraculosamente mágica, mais fácil. Um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem dor. O evangelho de Cristo não é assim. Necessariamente não. Um certo teólogo disse que o propósito do cristianismo não é apenas evitar que enfrentemos dificuldades, mas que o propósito do cristianismo, do evangelho, é produzir em nós um caráter adequado para enfrentar essas dificuldades. Nisso está a diferença entre os verdadeiros cristãos e os não. Aqueles que querem esse evangelho mágico, fácil, ausência de dor, ausência de sofrimento. Não é que sejamos masoquistas, sádicos, querendo sofrer. Não, não é isso. Mas precisamos entender que o mal do sofrimento, ele afeta a nossa existência neste mundo aqui. E é à medida que malhamos os músculos da fé que encontramos resistência para vencer toda e qualquer dificuldade que vier a surgir. Eu fico a pensar a respeito desse momento que a humanidade está vivendo. Eu fico a pensar a respeito deste momento que a igreja cristã está vivendo. Eu penso que esse momento de pandemia e pós-pandemia, ele será decisivo para a igreja cristã do século XXI. Os crentes terão a oportunidade de mostrar a fé que tem. Cada crente terá a oportunidade de mostrar onde está a base da sua fé. Onde está a base da sua fé? Analise a sua fé.
Analise os fundamentos da sua fé. Em que consiste a base da sua fé? Eu devo te dizer que o Evangelho de Cristo não promete facilidades, mas ele nos fortalece os lombos para enfrentar as aflições que porventura possam surgir. Estamos no meio aí, caminhando, quem sabe, para o meado fim dessa pandemia, meu irmão. Mas a grande questão é, em que está firmada a sua fé? Qual é a base do Evangelho que você crê? Para onde você está caminhando? Ah, queridos, vamos trazer à memória as palavras de esperança que o Senhor nos dá aqui nesse texto bíblico. Vejam, queridos, a glória que em nós há de ser revelada. Eu tenho por certo, é a convicção, é a certeza do apóstolo. Não se pode comparar com isso que a gente está vivendo aqui, com as aflições deste mundo presente. O que Deus tem preparado para nós é glorioso demais, é grandioso demais, é ânimo, alento. Precisamos manter a visão, precisamos manter o alento, precisamos manter o olhar voltado para onde vamos e quem nos espera na glória. Com esta palavra eu quero encerrar esta nossa reflexão, desejando ânimo, coragem, vigor, esperança. Vamos caminhar com Jesus, vamos caminhar com Jesus, vamos caminhar com o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Amém? É uma alegria poder estar contigo novamente. Deus te abençoe. Amém.